Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me nesse dia 17 de julho. Hoje eu vou compartilhar Atos capítulo 15. O que está acontecendo aqui é o que é chamado de Assembleia em Jerusalém, né? Estavam ali reunidos os apóstolos, o profeta Pedro, estava reunido os 70, estava reunido os discípulos, né? Então nós podemos chamar como era uma conferência. Hoje em dia nós chamamos de conferência, tá bom? Era uma conferência em qual eles estavam reunidos e estavam debatendo alguns assuntos ali importantes, porque muitos gentios que estavam entrando para a igreja, porque foi liberado, né, por revelação que os gentios e estrangeiros eles deveriam receber o evangelho e se batizar. As outras nações teriam o evangelho. E com esse recebimento, né, de novas pessoas, eles vinham com velhos hábitos, velhos costumes, tradições, e eles tentam às vezes trazer isso para a igreja, né? Assim como também nós podemos aqui entre os fariseus, que eram de Jerusalém, judeu, né? Quando eles entraram na igreja, eles colocaram ali, a gente precisa guardar a lei de Moisés, a gente tem que circuncisar, né? Então, vamos ver como aconteceu aqui. Por exemplo, lá como Cornélio, né, no capítulo 10, ele se ajoelhou perante Pedro e adorou Pedro, né, quando ele encontrou Pedro. Porém, Pedro falou, levanta-te, porque eu sou homem assim como você. Né? Então tem essas coisas de costume. Enquanto eles estavam reunidos debatendo sobre isso, no versículo 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, ou seja, que batizaram na igreja de Cristo, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e que guardassem a lei de Moisés. Né? E aí, nesse momento que estava essa discussão aqui, né, aqui é a palavra que eles estavam uma grande contenda por causa desse assunto, Pedro ele se levantou ali como portador da chave, né, como profeta de Deus, e disse que não era necessário mais que guardasse a lei de Moisés, sacrificar animais, porque o sacrifício de Cristo já havia sido feito. E nem que aqueles que fossem batizados deveria ser circuncisado. Então, a importância de ter um profeta e da igreja ser guiada por meio de um profeta, né? Então, aqui logo por último, aqui no versículo 24, diz assim, ó, dizendo que deveis circuncisá-los e guardar a lei, não lhe tendo nós dado este mandamento, né? Os profetas aqui, o apóstolo dando a instrução que os membros da igreja estavam falando que eles deveriam ser circuncisados, guardar a lei de Moisés, quando eles mesmos não tinham dado esse mandamento para eles falar isso, né? Então, isso acontece também hoje em dia na igreja, né? A pessoa chega e fala, o bispo falou isso, né? Mas o bispo não falou isso, a pessoa fala às vezes para criar mais credibilidade na força de suas palavras. Ou fala, o profeta ensinou isso e isso, né? Para tentar colocar alguma tese ali que ele acredita. Mas o profeta não ensinou sobre isso. Então isso acontecia na igreja antiga, acontece também hoje, né? Das pessoas usarem o nome de líderes fortes para criar alguma credibilidade ali nas suas próprias palavras, tá bom? Só queria deixar bem claro que mesmo tendo a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênio, a Pérola da Igreja falou que são os 4 livros, obras padrões da igreja, ainda assim, né, o profeta vivo, ele tem ali a incumbência de receber revelações para guiar a igreja, e é ele que nós devemos seguir, bom, porque vem a revelação de Deus. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém, até amanhã.